Aleluia. Sente-se, por favor, amado irmão. Abra sua Bíblia no livro de Efésios. Nós nos encontramos nessa série de mensagens que está intitulada como Cresçamos em Tudo. E Efésios 4:15 usa exatamente essa expressão, essa vontade de Deus, até mesmo esse mandamento de Deus, de crescermos em tudo, crescermos em todas as coisas, acima de tudo crescer em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Efésios 4:15 diz assim: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo em Cristo, que é a cabeça de todo o corpo, que é a igreja. Cristo Jesus, meus amados irmãos, conquistou todas as coisas que nós havíamos perdido na cruz do Calvário, na sua morte, na sua ressurreição. Ele conquista todas as coisas para nós, e por isso Ele nos chama a mergulhar a nossa alma em todo o seu amor, em todas as dimensões, em todas as direções do amor de Deus. Paulo vai falar isso no capítulo 3, a partir do versículo 18. Acompanhe aí, capítulo 3, versículo 18. Você vai ver essa ideia maravilhosa de que em todas as direções do amor de Deus, na largura, no comprimento, na altura, na profundidade, nós devemos mergulhar as nossas vidas. Esse chamado de Cristo para nós, esse chamado de Deus de crescermos em tudo, em Cristo Jesus. Toda a vida cristã segue a partir dessa realidade de estarmos plenamente abençoados por Deus, como Paulo vai dizer no capítulo 1, aquelas 7 bênçãos espirituais que nós vimos na semana retrasada, e que então, plenamente abençoados, tomemos a nossa vida inteira, nosso espírito, a nossa alma, o nosso passado, as nossas histórias, as nossas tragédias, todo o nosso ser, e mergulhemos nesse amor maravilhoso de Deus. Nós possamos criar raízes nesse amor, estar fundamentados, alicerçados nesse amor de Deus, nesse eterno amor de Deus. Então, se a primeira e mais importante área que devemos crescer na vida cristã deve ser o nosso coração limpo, o nosso coração curado, o nosso coração restaurado. É o que vimos na semana passada. Como Deus tem interesse que os nossos corações, a nossa vida interna esteja resolvida, que o nosso passado esteja de fato resolvido, que as pendências do passado de fato estejam curadas, não apenas no simplismo de dizer vamos botar uma pedra no passado, mas que de fato o amor de Deus cure a nossa alma, restaure os nossos corações, liberte, quebre aquelas cadeias que às vezes por anos ficamos presos, e em Cristo agora você pode ser livre de toda mágoa, de todo rancor, de todo ódio, de todo ressentimento, dos traumas, das tragédias da sua vida, porque se o Filho de Deus te libertar, você verdadeiramente deve e pode ser livre no seu coração. E é o primeiro chamado, é que você tomando toda a sua alma e mergulhando ela no amor de Deus, você fique plenamente livre. Olha o capítulo 3, versículo 18 aí comigo, diz: e oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede a todo conhecimento, para que sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, de acordo
seja glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos. Às vezes nós achamos que as situações da nossa vida, principalmente aquelas que como um fantasma vem nos seguindo, vem nos perseguindo, vem enchendo o nosso coração de medo e ansiedade. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Deus está interessado que o seu coração seja restaurado, que a sua alma seja liberta. Por isso que, entendendo o que Cristo fez naquela cruz, a primeira menção do texto é mergulhar a nossa vida nesse amor, e sermos de fato libertos, e conhecer esse amor, e sermos tomados de toda a plenitude de Deus, sermos cheios do Espírito Santo. É interessante como essa carta, que tem 6 capítulos, ela é dividida, capítulo 1, 2 e 3, Paulo traz a teologia, o que Cristo fez na sua morte, na sua ressurreição, as bênçãos que estão sobre aquele que está em Cristo, esse grande amor que podemos desfrutar. E o capítulo 4, 5 e 6 é a prática dessa vida que agora você tem em Cristo. Então ele te dá a teologia e ele te dá a prática, ele te mostra a verdade e te diz: viva essa verdade agora. Ele te mostra a luz e te mostra o caminho para andar na luz. Deus nunca vai pedir nada para você que você não possa viver em Cristo Jesus. Tudo que Deus pedir para você, antes Ele vai te capacitar para você viver. Se Deus está dizendo que quer que você tenha um coração limpo, Ele te deu o sangue de Jesus para o seu coração ser limpo. Ele te deu o poder do Espírito Santo para você ser livre. Ele deu o amor dele para você, para que você, bebendo esse amor, possa ser livre. Deus nunca irá nos pedir algo que não possamos fazer no poder do Espírito Santo. E o nosso texto segue, e imediatamente Paulo vai dizer no capítulo 4, versículo 1, ele falou desse amor de Deus, que nós devemos estar plenamente nele, completamente envolvidos nesse amor. E então Paulo fala da segunda coisa mais importante, o segundo crescimento mais importante da vida cristã. Se o primeiro é crescer no coração limpo, o segundo é crescer na unidade. Olha o que Paulo diz no capítulo 4: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que foram chamados, sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, sustentando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, assim como uma só esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo e um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Esse texto maravilhoso está dividido em 4 partes. 4 partes está dividido o nosso texto. A primeira parte é o chamado para a unidade. Olha o versículo 1. Como prisioneiro do Senhor, rogo-lhes, animo vocês, que vivam de maneira digna da vocação que foram chamados. Se a primeira aplicação da vida cristã, do resultado da morte e ressurreição de Jesus, é que os nossos corações estejam unidos a Deus, totalmente limpos, curados, restaurados, a segunda aplicação da graça de Deus é que vivamos em unidade. Veja, é um chamado, é uma vocação à unidade em Cristo Jesus. O Evangelho, em primeiro lugar, é o encontro com Deus. É você e Deus, mais ninguém, não tem intermediário, não tem mãe, não tem pai, não tem pastor, não tem ninguém, é você e Deus. É um encontro pessoal entre você e Cristo Jesus. O Evangelho te coloca cara a cara com Deus, através do sangue precioso de Jesus. Mas o resultado é que, depois de
você vai encontrar com a família dele. Isso é extraordinário, é maravilhoso o Evangelho, porque nós encontramos a Deus, mas encontramos a família de Deus. É o que Paulo vai dizer no capítulo 3, no capítulo 2, que antes nós estávamos afastados, mas nós somos aproximados de Deus pelo sangue de Jesus, o único caminho. Mas ao mesmo tempo que fomos aproximados de Deus, fomos aproximados da família dele, fomos aproximados dos irmãos em Cristo, daqueles que têm a mesma fé em Cristo que nós temos. Nós fomos adotados, diz Paulo no capítulo 3, nessa família. Nós somos em Cristo Jesus irmãos, no nome do nosso Senhor e pelo sangue e pelo Espírito do nosso Deus. Deus ama sua família, que está tanto no céu, aqueles irmãos que já estão em glória, como esta família que está na terra, a sua igreja. E nós também, irmãos, devemos amar os nossos irmãos. O Evangelho nunca alimenta o individualismo e o egoísmo. O Evangelho nunca alimenta o individualismo e o egoísmo. Nós vivemos num mundo hiperindividualista. A cultura que nós vivemos é uma cultura que fomenta, que alimenta o egoísmo em nós. Por isso que você vê tantos relacionamentos utilitários. Por isso que você vê tantos relacionamentos quebrados dentro das igrejas, nas famílias. Você vê que cada vez mais o egoísmo está predominando nas nossas famílias, e muitas vezes isso está invadindo a igreja. Mas as Escrituras Sagradas nos chamam, meus irmãos, a viver na unidade do Espírito, diz esse texto no vínculo da paz. As Escrituras Sagradas nos chamam a viver essa vocação que é a unidade. Encontramos a Deus, e todo aquele que encontra a Deus encontra a sua igreja. Todo aquele que encontra Cristo encontra os seus irmãos. Todo aquele que encontra o Pai Celestial encontra os seus filhos. Quem ama a Cristo ama a sua igreja. Quem ama a Deus ama aqueles a quem Deus ama. Você não pode amar a Deus e odiar seus irmãos. João vai dizer que alguém que faz isso é mentiroso. Ele nem ama a Deus. É impossível. Não, eu não tenho problema nenhum com Deus. Meu problema é com a igreja. Tem essa ideia hoje em dia, né? Não, eu estou em Cristo, só não estou na igreja. Falso. Se você está em Cristo, você está na igreja. Se você ama Cristo, você ama a igreja. Ah, pastor, mas a igreja é muito complicada. Começando de quem fala. Sempre assim. Começando de mim, começando de você. A igreja não é perfeita por causa de mim. Eu sou pecador. Eu tenho minhas falhas. Eu tenho meus entraves. Eu tenho meus tropeços. Você também tem os seus. Como você vai exigir perfeição de alguém? Você que não é perfeito. Então a igreja é o momento de viver, mesmo que diante dessas limitações, mesmo diante dessas diferenças, possamos viver na unidade. Nós somos chamados para isso. Então, meus irmãos, não podemos nos afastar da família de Deus, e Deus jamais vai aceitar isso de ninguém. Não, eu vou dar um tempo, ou vou me afastar da igreja, ou eu vou deixar de vir aos cultos, ou qualquer coisa assim. De modo algum. Isso não tem aprovação alguma de Deus. Deus sempre nos chama ao contrário. Ele nos chama a estar na comunhão. O nosso chamado é amar os irmãos. O nosso primeiro chamado é amar a Deus. O nosso segundo chamado é amar os irmãos. Veja como o Evangelho coloca você na essência de tudo. Jesus disse que a essência de toda a lei dos profetas é amar a Deus e amar os irmãos. Certo? O Evangelho te faz justamente isso. Ele mostra para você: mergulhe sua alma no amor de Cristo Jesus. E agora ame os seus irmãos. Você quer ter uma igreja perfeita? Mergulhe sua alma no amor de Deus. Então você vai amar os seus irmãos. Ele não coloca primeiro para você amar os seus irmãos. Primeiro ele diz: seja tomado de toda a plenitude de Deus.
Consequência, ame seus irmãos. Por que não amamos os irmãos? Porque não fizemos o primeiro. O capítulo 4 só existe porque o 3 existe. Primeiro mergulhamos a nossa vida no amor de Deus. Encontramos a Cristo, somos encontrados por Ele. Ele nos envolve com o seu amor, Ele cura o nosso coração, nos coloca nessa maravilhosa família dEle, e então passamos a amar uns aos outros, porque estamos bebendo desse amor. Não bebemos um dia, bebemos todos os dias. Somos como árvores. A igreja é como uma floresta, onde cada árvore é um irmão, e o solo dessa floresta é o grande, eterno, imutável, infinito amor de Deus, de onde todos nós nos nutrimos e vivemos com as raízes interligadas, nos apoiando, nos assistindo, nos amando uns aos outros. Se não bebermos da fonte do grande amor de Deus, como vamos amar uns aos outros? Então, meus irmãos, o chamado da igreja é esse: é quando nos amamos uns aos outros, viver fora dessa perspectiva hiperindividualista, egoísta que o mundo está, é viver contra a cultura, isso aqui, porque a cultura nos impõe e nos apresenta esse individualismo. Isso quebra a essência do pecado. A essência do pecado é a divisão. A essência do pecado é romper relacionamentos. Mas aqui o que temos é a unidade do Espírito. É crescer em amor aos irmãos. Quantos anos você está na igreja? Eu espero que você ame muito mais seus irmãos hoje do que você amou há 10, 15, 20 anos atrás. Que você cresça em amor em relação aos irmãos. Esse é o chamado de Deus para nós, que nos amemos uns aos outros, assim como Ele nos amou. O padrão de Deus, pastor, mas esse padrão é muito elevado, lembra? Deus nunca pediu algo para você que Ele não te capacitou a fazer no poder do Espírito Santo. Se Deus chamou você para amar a sua família, Ele te capacitou para isso. Se Deus chamou para você amar a família dele, que é a igreja, Deus está te capacitando para isso. Uma das coisas que nós vemos hoje, irmãos, é a divisão de igrejas como nunca aconteceu na história da igreja. Na história da igreja. Nunca aconteceu isso. Em toda a história da igreja. Nesses mais de 2000 anos de história da igreja. Nunca aconteceram tantas divisões de igreja como nós temos hoje. Você acha que Deus está nisso? Você acha que Deus apoia isso? Você acha que biblicamente alguém pode abrir a Bíblia e dizer, não, isso está acontecendo porque a vontade de Deus, olha que Deus quer isso para a sua vida? De jeito nenhum. É justamente o oposto da vontade de Deus. E por que estamos vendo tantas divisões assim? O capítulo 3 não está funcionando. Não estamos com os nossos corações mergulhados em Deus. E então, não amamos os irmãos. Não amamos os irmãos. Meus irmãos, esse é o seu chamado. Amar o seu irmão em Cristo. E é interessante que ele vai falar da sua família. No capítulo 5, Paulo vai falar da sua família. Os esposos, as esposas, os pais, em relação aos filhos. Ele vai falar da sua família. Mas primeiro ele fala da igreja. Porque os laços na igreja, eles são eternos. Os laços familiares, eles duram enquanto temos vida. Mas os laços da igreja são eternos. Eu vou ser seu irmão por toda a eternidade. Porque o que nos une é o sangue de Jesus. É o sangue de Jesus. Os laços familiares, eles são temporários, importantíssimos, mas temporários. Mas os laços em Cristo são eternos. Eternos. Meus irmãos, veja a importância. Pastor, eu não consigo enxergar assim. Veja como você não está dando importância ao que Deus dá importância.
Veja como às vezes você não está dando importância no nível que Deus dá importância a essas coisas, que é a unidade da igreja. A segunda parte do nosso texto é o versículo 2 e 3, que fala da qualidade da unidade cristã. Se a primeira divisão do nosso texto fala do chamado da unidade cristã, a segunda parte fala sobre a qualidade da unidade cristã. Versículo 2: sejam completamente humildes. Quanto? Meu Deus, esse texto é muito grande. Sejam completamente humildes e dóceis. Acho bonita essa tradução da NVI que diz dóceis, né? É bonita essa ideia. E sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. É interessante aqui, tem um pouquinho de gramática para a gente, um pouquinho da gramática grega. Sejam completamente, todo o resto está debaixo dessa ideia da totalidade, completamente ou totalmente, ok? Tudo está debaixo disso. Isso é, todo o seu ser, toda a sua alma, seja humilde, dócil, paciente e sustentando uns aos outros em amor. Toda a sua vida, toda a dinâmica da sua vida deve ser assim. E ele reforça a ideia do versículo 3: e façam todo esforço para conservar. Veja a ideia da totalidade do texto. Aqui está a qualidade da vida cristã, completamente, ou todo esforço aí para ser humilde. A humildade aqui é o oposto do pecado. O pecado, o primeiro pecado cometido que nós temos registro foi o pecado do diabo. Paulo fala dele em Timóteo e diz que o pecado do diabo foi a soberba, foi o orgulho. Então o que dá origem a todos os outros pecados, a mãe de todos os outros pecados é o orgulho. O pecado original é o orgulho. Alguns têm a ideia de que o pecado original é o sexo nem é pecado, ok? Dentro do casamento, mas o pecado original é o orgulho. Dele todos os outros pecados nascem. E aqui o texto começa dizendo que sejamos completamente humildes. A humildade é o oposto do orgulho. A humildade, irmãos, é na realidade ser como Jesus, porque o demônio, ele é orgulhoso, mas Cristo é manso e humilde de coração. O pecado do diabo é o orgulho, mas Cristo é manso e humilde de coração. E o orgulho está em todos os nossos corações. Todos nós lutamos contra o orgulho. Todos nós. Essa essência do pecado está em nós. Por isso que relacionamento para a gente é difícil. Por isso que relacionamento, é por isso que você ouve essas músicas de sofrência. Vá lá na farmácia para você ver. Qualquer farmácia entrar, eu não sei, eu acho que é um combinado que eles têm. Não é possível. Qualquer farmácia excetuando se uma tem, o resto é tudo música de sofrência. Você me deixou, você me abandonou, eu vou te dar um celular, eu vou ligar para você, e você, meu Deus, o que é isso? Sempre relacionamentos quebrados, você me traiu, e sempre relacionamentos quebrados. Por quê? O orgulho. O orgulho é esse pecado que rompe relacionamentos, que faz do relacionamento uma coisa utilitária. Eu uso você me usa. E é isso que destrói os relacionamentos. Mas o texto diz que sejamos completamente humildes. Isso significa que eu devo reconhecer as minhas falhas. Isso é ser humilde. Ser humilde é quando eu reconheço os meus fracassos, os meus pecados. Ser humilde, meus irmãos,
É, na realidade, não apenas reconhecer os meus erros e os meus fracassos, os meus pecados, as minhas limitações, mas é também me arrepender diante disso. É mudar diante disso. O humilde, ele está disposto a mudar. Ele não está apenas disposto a reconhecer, ele está também disposto à mudança. O humilde, meus irmãos, é aquele que reconhece e que muda o seu coração. Jamais haverá um relacionamento saudável sem humildade. Não haverá relacionamento saudável sem humildade. Em casa, na igreja, em qualquer lugar. Se você não for humilde, você não vai conseguir nutrir relacionamentos saudáveis. Você vai ser sempre uma pessoa que estará quebrando relacionamentos. Seus relacionamentos sempre estarão quebrados. Humildade significa que eu preciso de você. Humildade significa não pensar de mim mesmo além do que de fato eu sou. É reconhecer o estado em que estou. Paulo vai dizer: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Humildade é não colocar-se em primeiro lugar, mas é colocar o outro em primeiro lugar. É assim que uma família funciona. O esposo coloca a esposa em primeiro lugar. Sua vida, suas atitudes, suas palavras, suas intenções e ações estão em direção a ela para buscar o melhor para ela. E da mesma forma a esposa está fazendo o mesmo pelo esposo. Seus pensamentos, intenções, palavras e ações estão em busca do melhor para o seu esposo. Vê, não há uma guerra aqui. A humildade. E na humildade nós nos encontramos em amor. Os pais estão buscando o melhor para os filhos, e os filhos estão buscando o melhor para os pais. Veja, não é um cabo de guerra aqui, não é uma batalha, não é uma luta. A humildade, ela quebra a guerra, ela dá fim às batalhas e às lutas, porque na humildade nós nos servimos uns aos outros. Eu sirvo você e você me serve. Acabou a batalha. Eu não estou buscando os meus interesses, eu estou buscando os seus. Você não está buscando os seus interesses, mas está buscando os meus. E todos nós estamos buscando a Cristo. Acabou a guerra. Acabou as batalhas. É assim que uma família aqui e lá na sua casa deve viver. Quando nós vivemos em humildade. Se temos humildade, teremos bons relacionamentos saudáveis. Mas se eu quero a minha vontade, se eu estou buscando o que eu quero, então eu vou puxar a corda para o meu lado. E você quer o que você quer, e você não arrega, não abre mão e puxa a corda para o seu lado. O que vai acontecer? Nós vamos brigar. Eu não cedo, eu não me humilho, você também não. Nós capota, mas não freia. Né? A gente vai aqui na batalha até quebrar tudo. E a gente vai se morder e se devorar uns aos outros. É por isso que você vê divórcios, brigas. É por isso porque não há humildade. A segunda expressão da qualidade é a docilidade. Literalmente do grego, aqui eu acho linda essa expressão, ser dócil, é ser meigo, é ser gentil, fácil de conversar. Literalmente fácil de conversar, que não impõe dificuldades para se arrepender e mudar. Isso é ser dócil. Ser dócil a alguém, e aqui Paulo usa a mesma expressão, que Jesus é manso e humilde de coração. Ele usa a expressão humildade e agora mansidão, que é a mesma palavra. Isso é, se a minha alma foi mergulhada no amor de Cristo, eu vou ser parecido com quem? Eu vou agir como quem? Como Cristo Jesus. Então, meus irmãos, nos meus relacionamentos, eu vou parecer com Cristo. Então eu vou ser manso, eu vou ser dócil, eu vou ser meigo, gentil, fácil de conversar. As pessoas conseguem conversar com você? É fácil conversar com você. Tem gente que é difícil brigar com essas pessoas.
pessoa tranquila demais da coisa. Você vai lá, bate um papo, conversa, porque, irmão, ser meigo é ser alguém fácil, é ser alguém dócil, é ser alguém gentil, é ser alguém que não oferece resistência. Não é alguém que simplesmente é o capacho de alguém, não, mas é que é uma pessoa que você, ao demonstrar para ela uma mudança, uma atitude, uma opinião, um caminho, a pessoa não está resistindo, está ali parada, birrando e segurando, endurecendo. É o oposto do dócil. O dócil ele cede, ele aprende, ele é ensinável. É alguém que você pode dizer, olha, caminha aqui, e ele vai, porque ele também vê que é certo aquilo. Claro, o dócil ele não vai para o caminho errado, não é alguém de cabeça oca, não, mas é alguém que é maleável em Deus, é alguém que é fácil de você lidar. Irmãos, quantos relacionamentos, quantas brigas nós evitaríamos se fôssemos dóceis? Não é verdade? Quantas brigas dentro de casa, quantos conflitos, quantas confusões não evitaríamos se nós aprendêssemos a ouvir o outro, entender o que o outro está dizendo. Talvez aquela não seja a sua vontade de fazer, ou sua maneira de fazer aquilo. Mas é pecado fazer isso? Não é pecado, talvez é diferente, talvez eu não faria daquele jeito. E qual o problema de você fazer? Qual o problema de você aprender? Qual o problema de você ser dócil? Na realidade, ser dócil é resultado de ser humilde. Você é humilde, então você é dócil. Esses relacionamentos são fantásticos, são saudáveis, são uma bênção. É difícil brigar com alguém que é dócil, ok? E a outra expressão é paciente, é alguém que está longe da ira, é alguém que não é nervoso, é alguém que não é raivoso, rancoroso, agressivo, que não guarda ódio, é alguém paciente, literalmente do grego, macrotomia, quer dizer, longe da ira, distante da ira. É alguém paciente, é alguém que se demora a se irar. Como nós precisamos aprender isso? Ter paciência com o outro, ver os erros, e de novo, e mais uma vez, e outra vez, e assim seguir, né? Paciente no relacionamento, que às vezes dura muito tempo. Ele só vai resistir se nós estivermos longe da ira. Um relacionamento onde existe ira, agressividade, palavras grosseiras, ele dura muito pouco. Muito pouco. E que relacionamento pode resistir a isso por muito tempo? Não é verdade? Não tem como resistir a uma coisa dessa, sustentando uns aos outros em amor. Isso é levantando essa pessoa. Essa palavra sustentar aqui é a mesma palavra para Espírito Santo Consolador. É o consolo, é a fortaleza, é erguer aquela pessoa. É interessante que quando nós agimos em amor, nós parecemos com Cristo Jesus. Deus quer usar você para fazer a obra dele na vida do seu irmão, consolar, erguer, levantar, animar, relacionamentos saudáveis, onde nós podemos carregar as cargas uns com os outros, carregar as cargas uns dos outros, ajudar o nosso irmão, levantar, erguer, animar as pessoas que estão perto de nós. Relacionamentos saudáveis, ser relacionamentos em Cristo Jesus. Não é dividir, é levantar. Não é dividir, é somar, erguer as pessoas. Mas aqui está o oposto do orgulho, porque no orgulho eu estou preocupado em receber. Eu vim para o culto para receber, eu não vim para o culto para prestar atenção se o meu irmão está bem, se ele não vem no culto, se ele está legal, se ele parece que está abatido, ou está doente, ou alguma coisa. Eu não estou pensando em mim, apenas em mim. Mas essa palavra, essa qualidade de sustentar uns aos outros, é buscar não a mim, mas é buscar o outro.
é ajudar o outro, é abençoar o outro, é servir o outro, é levantar o outro, é consolar o outro, é abençoar o outro. Queremos bons relacionamentos. Mas muitas vezes, o que nós queremos é simplesmente ser servidos. Usufruir do relacionamento. Que as pessoas venham e façam isso comigo. Mas e você está fazendo com os outros? Por isso, irmãos, que as pessoas que mais reclamam que numa família ou numa igreja não tem amor, são as pessoas que menos amam. São as pessoas que menos abraçam, menos elogiam, menos consolam, menos fortalecem, menos humildes, menos meigos. Eles estão prontos sempre a apontar para a família, para os familiares. Aqui não tem amor, olha, vocês não amam e tal. Ou na igreja. Não, queridos. Deus não nos chamou a apontar, Deus nos chamou a amar. Porque todo lugar tem alguma falha, todo lugar, toda família. Não tem uma família perfeita, não tem uma igreja perfeita. E o que vai servir ficar apontando alguma coisa? Isso não presta para nada. Isso não tem serventia nenhuma. Isso não melhora em nada, absolutamente nada. Sabe o que melhora? É quando você no final do culto vai lá e abraça aquele irmão. É quando você vai lá e pergunta como seu irmão está. É quando você chegar em casa agora, você ir lá e dar um beijo em cada pessoa da sua família e dizer: nesta noite eu estava orando por você, lá na igreja, e eu quero orar um pouco mais por você, eu quero estar mais sensível. É isso que vai mudar a sua família. É isso que vai mudar a sua família. São essas atitudes de amor. Não é ficar reclamando, murmurando, não. Isso não serve de nada. O que muda os relacionamentos são atitudes de amor e não de murmuração. É quando nós servimos. A terceira característica do nosso texto, a terceira parte do nosso texto, é o poder da unidade. Versículo 4: há um só corpo, um só Espírito, assim como a esperança a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. Quantos um só? Quantos um só? 7 vezes. Paulo repete um só, um só, um só. É ênfase do texto. Onde está a força? Onde está o poder da unidade? Em sermos um só. A força da unidade, estamos em ser um só. A força de uma corrente está em cada elo. A bênção não está numa gota, mas na chuva que cai sobre a terra. É aí, meus irmãos, onde reside a força, o poder da unidade. É que todo o exército está como um só homem. A força do exército não está num soldado, mas está em todo o exército agindo como um só homem. A mesma coisa, a igreja. A força da unidade, o poder da unidade está em sermos um só. Aqui está a força dessa unidade. Uma família unida é uma família forte. Uma igreja unida é uma igreja forte. Uma família desunida, uma cidade desunida, um país desunido, que Jesus diz lá em Lucas capítulo 11, versículo 17, vai ser destruída. Um reino dividido vai ser destruído. Uma família destruída vai ser dividida. Uma cidade dividida vai ser destruída. Uma igreja dividida vai ser destruída. Um casamento dividido. Relacionamentos divididos entre pais e filhos. O que vai acontecer? Isso vai ser destruído. Meus irmãos, a força está em sermos um só. A força está em que diferentes. E aqui a igreja tem para ensinar ao mundo o que o mundo parece que descobriu agora. A palavra diversidade. Diversidade. A palavra diversidade está aí, né? Usada de maneira errada, né? Para várias coisas aí, falando de gênero e tudo. Só existem biologicamente 2 gêneros: macho e fêmea, homem e mulher. Não tem o XY, enfim, não tem Z, D, H, J, não. Biologicamente falando, e aí eu vou usar a linguagem que eu não acredito, mas vou usar a linguagem de quem diz isso. Evolutivamente falando, não tem Z, H, Y,
J, ou seja lá que signo você quiser usar. Só existem macho e fêmea, evolutivamente falando. Não tem outra coisa. Pode se travestir do que for. Na hora que tirar o sangue, você que vai detectar se é homem ou se é mulher. Você nunca vai ver um outro. Então, falando de diversidade, excetuando obviamente essas partes aí que não tem nada a ver, a igreja tem tudo para ensinar, irmão, sobre diversidade. Porque a igreja, ela é uma família multirracial, multissocial. Você tem gente de todas as línguas, povos, tribos, raças, de todas as etnias, mas também você tem gente de todas as classes sociais. Você tem gente de todas as idades. Então a igreja é essa diversidade, onde cada um vem de um país, de um lugar, de uma região do país, de um transfundo econômico, social completamente diferente. E a Bíblia diz que todos nós devemos estar unidos. Um só, um só, um só. Deus não quer divisão na sua igreja. Deus não quer que você... Não, agora nós vamos criar a igreja dos jovens aqui. Não. Não. Não, nós vamos criar a igreja da terceira idade. Não. Não, nós vamos criar a igreja dos chineses. Não. Nós vamos criar a igreja dos baianos. Não. Que isso? Que ideia é essa? Não. Não, nós vamos criar a igreja das mulheres ou dos homens. Não. Nós podemos até ter culto só para homem, só para mulher. Mas a igreja é uma só. E nós nessa diversidade aprendemos a nos respeitar e amar uns aos outros. E isso a igreja, irmão, ensina há 2000 anos. A igreja ensina isso há mais de 2000 anos. Que nós podemos ser diferentes, mas ser um só. E respeitar uns aos outros. E respeitar e banir essa ideia do racismo. A igreja, meus irmãos, o evangelho, as escrituras sagradas baniram o racismo. Se o racismo existe, é pecado do seu coração. Mas na Bíblia não tem racismo. Porque Deus não apoia absolutamente nada disso. Porque quando o racismo vem, quem criou o branco foi Deus. Quem criou o negro foi Deus. Quem criou o asiático foi Deus. Se você é racista com relação a essa pessoa, a essa etnia, a essa raça, a essa cor de pele, você está indo contra Deus que criou aquela pessoa. É contra Deus que você está indo. Não é contra aquela raça e etnia em primeiro, não. Você está indo em primeiro contra Deus, porque foi Deus que criou aquela raça. Foi Deus que criou aquela etnia. E Deus ama aquele povo do jeito que é. Daquela cor, daquele jeito, excetuando só obviamente o pecado. E os aspectos pecaminosos da cultura que Deus não vai aceitar de mim e de você, de raça alguma nesse mundo. Mas falando de raça, de etnia, de cultura, dos aspectos corretos, perfeito, sem problema nenhum. Foi Deus que fez. Como é que você vai ser racista? Como é que você vai se achar melhor porque você tem mais dinheiro do outro que tem menos dinheiro? O dinheiro não te faz melhor do que ninguém. Diploma não te faz melhor do que ninguém. São coisas boas, tendo oportunidade, corra atrás, para a glória de Deus. Mas isso não te faz melhor do que absolutamente ninguém. Porque aos olhos de Deus, o pobre, o rico, o homem, a mulher, o idoso, a criança, todos somos iguais. Ninguém é melhor ou maior do que ninguém. Na Bíblia isso tudo acaba. Na Bíblia acaba o machismo. Na Bíblia acaba o feminismo. Na Bíblia acaba o racismo. Isso tudo é uma cultura de pecado que está aí, mas não deve estar dentro da igreja. Não deve estar nos nossos corações. Você não pode ser feminista, minha irmã. Você tem que ser de Cristo. Você, meu irmão, não pode ser machista, porque você é de Cristo. Nem o feminismo é bom, nem o machismo é bom. Porque tanto o machismo como o feminismo são uma guerra de poder. E aonde a guerra de poder só existe uma coisa: destruição.
destruição de relacionamentos, de destruição da sociedade e da família. E é isso que Deus quer? De jeito nenhum. Como Paulo vai dizer em Corinto, o homem não é nada sem a mulher, e a mulher não é nada sem o homem. Opa, que coisa maravilhosa! Todo mundo depende de todo mundo. Deus criou macho, fêmea, homem e mulher, cada um com o seu propósito. Bendito seja o nosso Senhor. O Evangelho restaura tudo isso. Sermos um só, o poder da unidade está em sermos um só, diferentes. Bendito seja Deus porque somos diferentes. Porque nessas diferenças, como um corpo, cada parte do corpo diferente um do outro, tudo se une para cumprir propósitos e glorificar a Deus. Assim deve ser a igreja. Então, meu irmão, o que nós devemos fazer? Tirar o pecado da nossa vida e, como um corpo, nos unir para a glória de Deus e cumprir a última parte do nosso texto, que é a missão. Olha o versículo 6: há um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Que lindo aqui no nosso texto. Todos, todos e todos. 3 vezes. 3 vezes ele diz todos. Meus irmãos, Deus está na unidade. Deus está na unidade. O versículo anterior diz o quê? Um só Espírito, o Espírito Santo. Um só Senhor, que é o Senhor Jesus Cristo. E um só Pai, que é o Pai Celestial. Veja, a Trindade está na unidade. Deus ama a unidade. E agora ele está dizendo que nós temos um só Pai, que nós só temos um só Senhor e um Espírito. E agora ele diz que esse mesmo Deus está agindo em todos. Ele está sobre todos, ele está cuidando de todos, ele está pastoreando todos, ele está olhando todos, provendo e protegendo para todos, mas ele está também por meio de todos. É bem preposicional esse versículo, né? São preposições aqui, é bem paulino isso. Porque dele, por meio dele, para ele, aqui é a mesma ideia. São preposições que ele vai usando para te dar a ideia. Deus está sobre todos, Deus está por meio de todos. Isso é, Deus está agindo em nós, mas também através de nós. Mas ele também habita em nós. Veja, Deus ama a unidade. Quem ama a divisão é o diabo, irmão. Quem semeia a divisão é o diabo. Deus nunca está nas divisões. Nunca. Deus nunca apoia, Deus nunca assina, Deus nunca dá a sua assinatura dizendo, não, tem que dividir. Nunca. Nunca. Isso não é de Deus. Isso não é de Deus. Meus irmãos, Deus nos deu um chamado maravilhoso. E é aqui que a missão se cumpre. Abra sua Bíblia para finalizarmos esse texto em João, capítulo 13. É lindo esse texto. João, Evangelho de João, capítulo 13, versículo 35. João, capítulo 13, versículo 35. João, capítulo 13, versículo 35 diz o quê? Nisto conhecerão todos, não alguns, não a maioria, não quase todos, mas nisso conhecerão todos que sois meus discípulos. Aqui está a chave da missão. Como é que você é reconhecido como seguidor de Cristo? Como você é reconhecido que tem Deus em sua vida? Como você é reconhecido que está sob a sombra da cruz? Como você é reconhecido que tem o Espírito de Deus em você? Como você é reconhecido como um cristão verdadeiro? Se você fala em línguas, é isso que diz o texto? Se você profetiza, ou se você cura, o que o texto está dizendo? Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. É no amor que somos reconhecidos como discípulos. Sabe qual é a primeira parte da nossa missão? É amar os irmãos. A primeira parte da nossa missão é amar os irmãos.
Imagine, quem vai crer nisso? Saímos pela cidade, saímos em nossas famílias, falando do amor de Deus, da morte na cruz de Cristo Jesus, da graça maravilhosa, do amor eterno, imutável, infinito de Deus. Mas essas pessoas sabem que nós nos odiamos, brigamos uns com os outros, estamos divididos. Qual é o efeito disso? Vocês falam de algo que vocês não viram. Uma frase se criou a respeito da igreja nos primeiros séculos da sua existência. E isso chamou a atenção de todo mundo daquela época. A igreja não tinha, até porque não existia, né? Nenhum meio de comunicação em massa, internet, televisão, rádio, enfim. E então, como essa igreja se espalhou como se espalhou, como ela pulverizou o evangelho de forma tão poderosa que mudou o mundo. Essa igreja começou a viver como Cristo, a amar as pessoas. E quem entrava na comunhão, quem se tornava um cristão, era amado. Era amado, os irmãos amavam. Os irmãos acolhiam. Se não tinha onde morar, agora achou morada. Se não tinha emprego, agora vamos tentar encontrar para você. Se estava nos pratos, agora a gente vai dividir a roupa para você. Se você era órfão, agora você tem um monte de pai e mãe. Se você era viúva, agora você tem um monte de filhos que vão cuidar de você. E cunhou-se a expressão entre, não os cristãos, mas entre aqueles que não tinham Cristo. Vejam como eles se amam. E nisso todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se amarem uns aos outros. Aqui está o poder da missão. Aqui está a missão da unidade. Aqui está a força motriz que vai mover a missão pelo mundo afora. Porque não podemos querer ganhar o mundo e nos perdermos nos relacionamentos uns com os outros. O mundo precisa olhar para a igreja e dizer: vejam como eles se amam. Não é perfeito, mas devemos caminhar para isso. Porque a ideia desse texto é que nós devemos manter, conservar a unidade do Espírito. Isso é, o Espírito Santo tem um padrão e você não vai viver aquém desse padrão. Você sempre vai buscar viver no padrão. Preservar a unidade do Espírito é viver no padrão de Deus. Deus está dizendo para você amar assim, então você vai buscar amar assim no poder de Deus. Você não vai viver a menos que isso, você vai sempre buscar viver naquele padrão. Nunca menos, sempre no padrão. Você não vai quebrar, você vai preservar. Você não vai escangalhar, você vai preservar a unidade do Espírito. Você não vai mudar a unidade, você não vai botar lá quem. Você sempre vai botar ela no padrão. Amar os meus irmãos assim como Cristo quer. Eu não amo, então eu vou buscar isso. Não vou me conformar até amar os meus irmãos como Cristo quer que eles amem. Esse é o chamado que você tem como cristão. Que desafio para mim e para você. Mas lembre, Deus nunca mandou você fazer algo que no poder do Espírito você não possa fazer. Por isso que quando não fazemos, pecamos. Porque Deus nos deu o seu Espírito. Deus nos deu o seu amor para vivermos assim, para a glória dele. Vamos fechar os nossos olhos e orar ao nosso bom Deus. Cresçamos em tudo